estudamos esses dias aqui que Deus sempre chega na frente, né, irmãos? Ele nunca chega atrasado, né? A mulher samaritana, quando chegou no poço, Jesus já estava sentado lá esperando ela. E quando ela encontrou com o propósito de Deus, o plano dela ficou de lado. Deixou até o canto e saiu correndo. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 22. Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu pensei. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E havendo-se acendido um fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse aos olhos nele, disse: esse também estava com ele. Olha para mim. Quando o Senhor Jesus, ele estava sendo preso, entrou num processo de julgamento. O Pedro seguia Jesus de longe, e o fato dele seguir Jesus de longe não é porque ele não gostava de Jesus. Ele estava acompanhando de uma forma diferente aquilo que ia acontecer com Jesus. E quando eles começaram a acender uma fogueira e foram começar ali, uma mulher olhou e falou: esse é um dos discípulos dele. Apontou o dedo e disse: aquele ali, o Pedro, é um dos discípulos de Jesus. Versículo 57. Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não conheço ele. Olha para mim. Você imagina um discípulo que era tão amigo de Jesus, junto com João e com Pedro, deitavam a cabeça no peito de Jesus. Que privilégio, irmão. Jesus deitava, os caras deitavam no peito, e eles recebiam o carinho de Jesus. Um líder desse nível carinhoso, ao ponto dos caras deitarem no peito dele. Pedro era um deles. E também Pedro era um homem de confiança de Jesus. Jesus, ele tinha 3 discípulos que eram mais próximos. Não perguntam por quê. Ele tinha 12, mas tinha 3 que ele podia levar em qualquer lugar e falar: vocês guardam, por favor, o segredo. Por que Jesus confiava na mão deles os segredos? Porque certamente Jesus sabia que eles poderiam guardar, porque Jesus, o onisciente, aquele que sabe por antecedência, sabia que eles podiam segurar segredos. E o Pedro, sendo um dos discípulos próximos de Jesus, quando alguém falou, ele era um deles,
eu nem sei quem é ele, eu não conheço. O que levou Pedro a agir desta maneira? Diga, pressão. A pressão daquele clima tenso, de prisão. E Pedro sabia que quando alguém ia preso e era condenado, eles crucificavam, era pena de morte. Não pensa você que Jesus morreu na cruz só porque ele morreu, não. Jesus morreu na cruz porque ele foi condenado à morte, pena de morte. Então a morte de cruz era uma morte que era uma condenação para os criminosos, perigosíssimos. Era uma prisão desse nível. E aquele clima, aquela tensão, aquela situação de pressão fez com que o Pedro negasse a Jesus. Mas Pedro não negou de coração. Existem coisas que nós fazemos pela pressão. Alguém aqui já desejou a morte de alguém só porque estava bravo? Tomara que morra. Mas de coração você queria isso? Você estava bravo. Ou seja, a pressão te levou você a falar aquilo. A pressão, ela é real. E Pedro estava dominado por aquela pressão que ele estava negando a Jesus. E nós temos que tomar cuidado com a pressão, porque a pressão sempre vai existir. Ainda que não seja de coração que Pedro negou a Jesus, mas ele negou. Dentro do coração dele, pode ser que ele estava bem com Deus, mas aos olhos das outras pessoas, canalha. Ele disse que não andava com Jesus, e ele andava. Ele comia peixe com Jesus, ele deitava no peito de Jesus, e agora falou que não conhece a Jesus. Canalha. Mas o que nós vamos aprender aqui hoje é que não importa o que as pessoas dizem a teu respeito, ou sobre aquilo que você falou, que você fez, sobre uma pressão psicológica, uma pressão familiar, uma pressão profissional. O que importa é o teu coração, porque a Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração. Só que quando nós, mesmo não negando Jesus de verdade, o fato de ter caído na pressão nos constrange. E Pedro ficou, mesmo não tendo negado de coração. Que tipo de coisa que Pedro fez aqui? Ele quis se proteger. Ele quis se autoproteger, porque ele sabia que se ele falasse que andava com Jesus, ele poderia também morrer. Então ele quis se autoproteger. Então não foi um negar de coração, foi uma autoproteção. Então, depois que tudo isso acaba, o Pedro fica sobre uma acusação interna. Diga, complexo de culpa é inimigo da saúde emocional. Nós demos há 2 semanas, o Judas Iscariotes se matou. Ele pecou contra o próprio Jesus, traiu também Jesus. A culpa que veio sobre Pedro foi a mesma culpa que veio sobre o Judas, porque os dois traíram. Mas só que o Pedro
Ele deve ter sido tratado por alguém. Ou melhor, ele foi tratado pelo próprio Jesus, porque Jesus falou: Pedro! Pedro falou: eu vou contigo até a morte. Jesus falou: olha como que Jesus age com antecedência. Ele falou: Pedro, você não sabe o que você está dizendo. Você está achando que você é tão homem de Deus assim? Mas você não é tão forte assim, tão santo assim, então isso aí. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não, de maneira nenhuma. Eu vou até a morte, porque eu sou o Pedrão. Irmão, não existe isso. A pressão vem para todo mundo. Queira você dormir no peito de Jesus, ou queira você ficar lá na última cadeira. A pressão vem para todos. Alguns recebem a moeda de prata e negam, e outros dizem: eu não conheço. O fato deles terem errado não fez deles menos homens de Deus. Mas o fato deles terem errado, eles precisavam tirar de dentro deles o complexo de culpa. Tem muita gente que é de Deus, errou, e a culpa está consumindo ele até agora. Você não precisa ter complexo de culpa se você conhece a palavra de Deus do capítulo 5 de Romanos, sendo pois justificados pela fé. Quem crê que é justificado? Amém. Amém. O que significa justificado? Tornado inocente. Versículo 58 diz assim, versículo 58: e um pouco depois, outro disse: tu és também um deles? E Pedro disse: homem, não sou eu. Pedro falou: não, aqui eu nada, você está de bobeira. Sou eu que andava com Jesus, não. O de baixo. E Pedro disse no versículo 59: e passada quase 1 hora depois, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois ele é galileu. E Pedro disse: homem, não sei do que dizes. E logo estando ele a falar, o galo cantou. Olha para mim. Aqui tem um segredo. Pedro não estava negando porque queria negar. Não era de todo. Isso é importante também. Tem que separar uma coisa de outra. Pedro não negou de todo o coração. Pedro estava se autoprotegendo. Mas, por outro lado, Jesus já sabia que Pedro ia fazer isso. Porque antes de Pedro fazer isso, Jesus já tinha falado. Irmãos, por isso que quando Jesus tiver uma palavra a respeito do futuro, creia, porque Ele sabe o que Ele está falando. Ele está agindo simplesmente com antecedência. Quem pode dizer: eu creio nesta palavra? Observem os senhores que em versículo 61, versículo 60, Pedro diz: o galo cantou. 61: virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor que havia dito antes. Olha para mim. Porque Jesus estava próximo de Pedro, a alguma distância. Pedro andava tipo daqui na porta. E quando o galo cantou, Jesus olhou para ele de canto de zóio e disse, querendo dizer: eu conheço as pessoas e conheço o futuro delas. Ele conhece o teu futuro. É por isso que Ele te dá a palavra com antecedência.
creia na palavra que Ele fala. Se Ele falou que a sua descendência será poderosa na terra, é porque Ele conhece o teu futuro. Ele só está dizendo: eu estou falando esta palavra, e lá na frente você vai ver que eu estou certo. Eu creio nesta palavra. Quantos creem também? Jesus olhou de canto de olho, né? Jesus pega e olha assim, de canto de olho, como se estivesse dizendo: não brinca comigo, eu conheço você antes de nascer, e conheço você o dia que você vai morrer. Eu conheço você no passado, e eu conheço também o teu futuro. Você pode ver que quando o galo cantou, Pedro lembrou da palavra liberada. Em outras palavras, o Pedro, dentro do coração dele, deve ter falado: esse Jesus, a palavra dele sempre funciona. Isto é um motivo para mim e para você confiar em Deus e saber que a palavra dele funciona. Não importa qual seja o recado que ele dá, funciona. O Senhor Jesus, antes dele, ele despediu a multidão e falou para os discípulos: pode ir, depois eu vou. Alguém deve ter pensado: ele está mandando a gente ir, só que não tem barco. Alguém deve ter pensado: como que ele vai? Tem que atravessar o mar, não tem barco, só tem o nosso. Mas Jesus falou para ele ir. E quando eles estavam atravessando, daqui a pouco Jesus chega lá andando por cima do mar. Quando ele fala que vai, ele vai, não importa o jeito. Amém, Jesus. Quantos creem nesta palavra? Ele não importa o jeito que ele vai fazer o milagre, a bênção. Não importa como ele vai trabalhar. Quando ele fala, ele faz. Não questione: Deus, mas não tem barco. Não importa se não tem barco. Ele não precisa de barco. Quem precisa de barco somos nós. Ele não precisa. Quem precisa de que algo seja favorável somos nós. Pastor, está tudo contra. Tudo bem, eu preciso que as coisas sejam favoráveis, mas eu creio que aquele que age em mim, que age em você, não precisa que as coisas estejam favoráveis para dar tudo certo. Porque às vezes tem tudo para dar errado, e ele vem e mostra que ele está no controle e dá tudo certo. Era para ser o último, se torna o primeiro. Ele conhece o teu futuro. E quando ele ministrava a palavra, você fala: eu creio. Porque aquele que falou comigo, a palavra dele nunca falhou e nunca vai falhar. Então, quando a gente vê esta palavra, muitas vezes o pregador prega: pessoal, cuidado, você está negando Jesus. Nós estamos vendo o outro lado. Ele não negou de coração. Foi uma autoproteção. Ele não seguiu Jesus de longe, porque ele, como os pregadores falam, cuidado para seguir Jesus de longe. Eu até entendo o tipo de pregação, o viés pelo qual ele pega esse caminho. Mas Pedro estava se autoprotegendo. Veja o que diz o versículo de número 62, é isso? 61. E virando o Senhor para ele o olho para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Olha o Pedro agora com o problema emocional, saindo Pedro para fora. A angústia tomou conta dele. Ele chorava amargamente. Olha para mim. Pedro estava com autoculpa. Agora Pedro estava ali dizendo: poxa, eu achei que eu nunca ia negar Jesus. Eu sou chamado por Deus para pregar o Evangelho. Não foi chamado? Foi. Ele era pescador, foi chamado para pregar o Evangelho. Ele jamais imaginou na vida dele
que a vivência com Jesus, que o andar com Jesus, o chamado que ele tinha, ele achou que jamais ele iria negar Jesus. E agora, pelo fato de ele ter falhado, ainda que não foi de todo o coração, na mente dele, ele achou que ele falhou e ele foi com a autoculpa, do lado de fora e chorou. Só que nesse caso ele ficou com a autoculpa e não teve tempo de pedir perdão, porque Jesus já estava indo para onde? Para a cruz para morrer. Só que Pedro, ele conseguiu dominar as emoções dele, ao ponto de não se matar, como Judas fez. O Judas ficou dominado pela autoculpa de uma forma tão potencializada que ele não conseguiu se controlar e se matou. Nós estudamos a semana passada que os sacerdotes falharam em não cuidar de Judas quando ele se arrependeu e jogou as moedas. Eles disseram: o problema é teu. Mas o Judas, ele não conseguiu dominar a autoculpa. Existe uma síndrome chamada síndrome de borderline. Alguém já ouviu falar da síndrome de borderline? A síndrome de borderline é uma síndrome psicológica que a pessoa vive no limite. Ela pensa em suicídio o tempo todo. E para ela se sentir um pouco aliviada, ela se mutila. Alguém já viu falar de pessoas que se mutilam? Corta o pulso, corta a perna, quer cortar o pescoço. É uma forma dela aliviar a pressão psicológica. Existem coisas que só Deus pode fazer, igreja. Existem coisas que só Deus pode fazer. Agora Ele só faz na vida daquele que crê. Não é fácil não, mas nós precisamos crer para que Deus possa abençoar as nossas vidas em todos os sentidos. Amém. Nosso futuro Ele conhece. Ele já sabe o que vai acontecer. Vamos ficar com Ele. A Bíblia diz que Ele deu um futuro de paz. Quantos creem nisso? Amém. Então Pedro, ele saiu amargamente e foram chorar. Versículo 63. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e, vedando-lhe os olhos, feriram no rosto e perguntavam, dizendo: profetiza, quem foi que te feriu? Irmão, as pessoas estavam zombando de Jesus. Ah, tu não é profeta? Aí eles vendaram os olhos de Jesus, batiam nele e falavam: quero ver se você sabe mesmo quem foi que te feriu. Irmãos, aprenda uma coisa: Jesus, até de olho fechado, Ele sabe quem fere Ele e sabe quem é que protege. Ele sabe de todas as coisas. Veja o que aconteceu agora, Pedro amargamente, em João 21, para a gente poder terminar. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. João capítulo 21. João 21. O João 21 diz assim, versículo 15, ok? João capítulo 21, versículo de número 15. Vamos ler? E disse, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, desculpa, o capítulo 21, versículo, versículo de número 5, versículo de número 4, desculpa. Sendo já manhã, dê comigo, Jesus apresentou na areia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: não.
E ele lhes diz: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Olha para mim. Por que nós precisamos ficar com Jesus? Porque Ele sabe com antecedência onde está a bênção que nós precisamos. Sem Ele vamos ficar a noite toda tentando pescar. Com Ele, apesar de ser difícil, vai ser mais fácil, porque Ele tem exatamente o lugar preciso. Quem crê nisso? Ele tem exatamente a precisão. Fica com Ele. Ele vai te orientar exatamente onde que está a bênção, como você vai fazer, a maneira que você vai fazer, a hora que você vai fazer. Quem crê nessa palavra? Mas aqui tem tudo a ver com a palavra que nós estávamos falando agora. Então Jesus falou para ele lançar do lado direito, versículo 7, e encheu de peixe a rede. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu a tua túnica, porque ele estava nu, e lançou-se no mar. Você imagina aquele monte de homem pelado pescando? Deus me livre. Ele estava pelado. A Bíblia diz aqui, eles estavam pescando, ele estava nu. E aí, por temor, ele se lançou no mar. Era o Senhor. Esse aqui é um ensinamento importante. A nudez espiritual, ela é perigosa. O temor nos faz a não andar nu espiritualmente. O temor nos faz nos cobrir. Quando ele falou é Jesus, ele pegou a túnica. Ou seja, o temor fez com que ele falasse: espera aí, na presença de Jesus eu não posso estar assim. Quem entendeu isso? Use a sua túnica na presença de Deus. Como assim, pastor? Se você está nu espiritualmente por qualquer coisa que você fez, por qualquer pecado que você cometeu, e que tirou as suas vestes espirituais, e que te colocou em desvantagem, você pode, com temor, se arrepender, pegar a túnica e se apresentar ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Diga glória. Glória a Deus. Jesus, ele veio, na verdade, atrás de Pedro, igreja. O Pedro voltou a pescar depois que ele negou Jesus. O Pedro achou que não era mais digno de pregar no altar por aquilo que ele tinha feito. Ele estava ainda com autoculpa. A autoculpa fez Judas se matar, cometer um suicídio. A autoculpa é uma doença emocional que mata. E a autoculpa, quando ela não mata, ela tira as pessoas do propósito. Presta atenção nisso. Quando a autoculpa não mata, ela tira pessoas do propósito. Pessoas que já disseram para mim: pastor, eu não tenho na igreja porque eu fiz tal coisa errada, eu não sou digno nem de estar mais na igreja. É coisa do diabo. A autoculpa tirou esta pessoa do propósito. Isso não pode acontecer. As pessoas que não estão emocionalmente tratadas, elas têm a autoculpa. Diga: eu sou emocionalmente tratado pela palavra de Deus. Eu não tenho autoculpa. Diga: Satanás, você pode me acusar o tanto que for. Eu creio que sou justificado, que sou tornado inocente. Ele pode te acusar do jeito que for, usar pessoas para te acusar do jeito que for. Você vai dizer: não adianta, eu creio que sou justificado. Jesus foi atrás de Pedro.
Talvez você diz assim: olha, pastor, o que será de mim? Eu sou o pior dos pecadores. Se você fosse o pior dos, Jesus não estaria hoje aqui atrás de você. Amém. Diga: Jesus veio atrás de mim hoje. Ele veio atrás de nós. Ele quer nos usar. Ele quer nos usar. Diga isso: Ele quer me usar. Diga: Ele quer me usar. Diga: eu creio nisso. Ele veio atrás de nós hoje, como Ele foi atrás de Pedro, porque Ele queria usar Pedro, mesmo Pedro tendo negado. Então a autoculpa de Judas o levou ao suicídio. A autoculpa de Pedro tirou ele do propósito. Os problemas emocionais são perigosos. Os problemas emocionais tiram as pessoas do propósito espiritual, familiar, financeiro, profissional. Tira sonhos, rouba o sonho das pessoas. Eu já vou terminar dentro de instantes, mas veja o que o livro sagrado diz aqui. Versículo 6. Lançou a rede, não podia, o 7, não é isso? O 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão em quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. E logo que desceram para a praia, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Isso aqui é uma mensagem para outro dia, irmão. Você vê que primeiro Jesus perguntou: ei, tem alguma coisa para comer? O que eles disseram? Não. E quando ele chega na areia, estava tudo preparado. Um churrasquinho de peixe e pão. Esse é o nosso Jesus. Ele vê que a gente não tem nada. Ele fala: então deixa eu preparar alguma coisa para você. Diga graças a Deus. Quantos creem que Jesus está preparando algo para você, para sua família nesse dia? Diga amém. Tem crê, diga amém. Amém. Isso é bom. Não tinha mais comida. Não tinha comida para comer. Jesus falou. Ele falou: quando eles chegaram na praia, tinha pão lá para eles. Mas a minha mensagem está aqui. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora vocês apanharam. E Simão subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se lhe rompeu as redes. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Versículos 15 agora. Depois de terem jantado, olha que da hora. Depois de terem jantado, disse Jesus a quem, gente? A Pedro, filho de Jonas: você me ama mais do que estes? Olha para mim. Jesus olhou para Pedro. Pedro tinha voltado a pescar. Diga: Pedro voltou a pescar. Diga: autoculpa tirou Pedro do propósito do altar. Ele era do altar. Jesus falou: você vai ser pescador de homens, quando Jesus havia chamado ele. Só que aquela autoculpa que ele sentiu por ter negado Jesus, ele disse que achou que não era mais digno de subir no altar. Ele, com a autoculpa, saiu do propósito, foi pescar e juntou seus pescadores. E Jesus olhou para ele e falou: você me ama mais do que esses caras, do que esses pescadores? Você me ama mais do que esses caras aí? Jesus perguntou para ele. Ele falou: Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Então Jesus disse para ele: tu sabes que eu amo. Versículo 15. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse-lhe Jesus: então apacentas as minhas ovelhas ou os meus cordeiros. E Jesus tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus perguntou quantas vezes?
pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, me amas? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? Então ele disse: se tu sabes, Senhor, o Senhor sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse de novo: apacenta as minhas ovelhas. Olha para mim. Muitas pessoas já sabem disso, alguns não sabem. Quantas vezes Pedro negou Jesus? E agora Jesus falou para ele 3 vezes. Jesus quis dizer o seguinte: não importa se você me negou, se você me ama, é muito mais importante do que o que você fez lá atrás, porque o amor é maior do que a fé. Amém? Então Jesus foi mostrar para ele: para cada vez que você negar Ele, vai ter um perdão. Para cada vez que você cair, você tem uma palavra sempre para te levantar. Agora, para a gente fechar, o capítulo 21 ainda, capítulo 21, versículo 20 agora. Versículo 20 agora, é isso mesmo. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Então Pedro estava vendo alguém também vir junto, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. Então esse discípulo também encostava no peito de Jesus. E disseram: Senhor, que dissera: quem é o que há de te trair? Versículo 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? E disse Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu. Jesus estava falando para ele, porque Pedro falou: Senhor, eu estou te seguindo, eu aceito apacentar suas ovelhas, e esse que está vindo? Jesus fala para ele assim: se eu quiser que ele fique até que eu volte, ele fica. E Jesus falou: o que te importa? Segue-me tu. Deus quis dizer para ele: cuida da tua vida. Cada um tem uma particularidade com Deus. Amém, gente? Cada um tem a sua particularidade com Deus. Diga graças a Deus. Esta é a palavra que Deus ministra ao teu coração hoje. Não deixa a autoculpa te tirar do propósito. Diga assim: a autoculpa não vai me tirar do propósito. Amém? Deixa eu fazer uma oração com você. Fique em pé, por favor. Nós já vamos terminar o culto dentro de instantes.